E aí, pessoal dos terceiros anos, vamos agora para mais uma resolução de questões do Enem. Eu trouxe a questão 98 do Enem 2018, uma questão de física, do caderno de Ciências da Natureza. Eu espero que vocês estejam acompanhando essas videoaulas, para que possam cada vez mais estarem preparados para o próximo Enem. Pois vamos lá. A questão diz o seguinte: talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudo imerso no suco e o outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre porque... Aí temos aqui os itens. O item A: força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor. B. A densidade do ar é menor que a do suco, portanto, o volume de ar aspirado é muito maior que o volume do suco. O C. A velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos 2 canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora. D. O peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido. E o item E. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Bom, pessoal, para a gente resolver essa questão, eu trouxe aqui alguns conhecimentos relacionados. Temos aqui a medida física chamada de pressão. No cotidiano, dizemos que há uma pressão quando uma força age sobre uma determinada superfície. Matematicamente, ela é obtida pela razão entre a força e a área de contato com a superfície. O que é que significa isso? Quanto maior for a força que age, maior será a pressão, e quanto menor for a área de contato com essa superfície, maior será a pressão, e vice-versa. Quanto maior for a área de contato, menor será a pressão. Vamos ver aqui 3 situações. A gente tem aqui uma mulher utilizando uma bota e a mesma mulher utilizando um salto. Em qual dessas situações ela vai exercer uma maior pressão sobre o solo, sobre a superfície? Como a gente vê aqui, o salto tem uma área de contato bem menor do que quando ela está utilizando a bota. Portanto, se ela estiver de salto, ela vai exercer uma pressão maior sobre a superfície. A gente tem aqui a mão, uma mão apertando, pressionando, como a gente diz popularmente, aqui esse lápis ou essa caneta. A gente tem a pontinha da caneta aqui sobre o polegar e a outra extremidade aqui da caneta, a base da caneta, em contato com o indicador. Então, em qual dedo a pressão vai ser maior? Como a pontinha aqui da caneta tem uma área de contato bem menor, certo? Então, a pressão será maior sobre o polegar do que sobre o indicador. Quando você vai colocar um prego numa determinada superfície, sei lá, numa tábua ou numa madeira qualquer, a pontinha do prego, ela já tem essa função, ela tem uma área de contato bem pequena, que é para facilitar o prego ser inserido nas superfícies. Bom, e para a gente aprofundar um pouco mais, como ocorre a pressão do ponto de vista microscópico nas substâncias? Vamos ver aqui uma simulação que eu trouxe. A gente tem um recipiente contendo água, o H2O, por isso que cada molécula aqui é formada por 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. A gente tem um termômetro, que eu vou deixar aqui na escala Celsius, graduado em Celsius,
e tem uma espécie de medidor de pressão, um barômetro, né, que em ATM. O ATM, o atmosférico, é uma unidade para medir a pressão, certo? Inicialmente, ó, a água está a menos 127 graus Celsius, ou seja, ela está na forma de gelo, né? Uma temperatura de menos 127 graus Celsius, ela está na forma sólida. Podemos ver que as moléculas estão bem próximas umas das outras. Então eu vou fornecer calor aqui ao sistema e vamos observar aí o comportamento das moléculas. À medida que eu forneço calor, percebemos que a temperatura aumenta, certo? E essas moléculas começam a se dispersarem, né? Elas começam a se espalharem dentro do recipiente. Ao mesmo tempo que elas começam a ficar mais agitadas. Vocês devem ter visto, né, no segundo ano, lá na termologia, que a temperatura é a medida da agitação das moléculas de uma substância ou gás, né? Ou também viram do seguinte modo, a temperatura como sendo a energia cinética média das moléculas de uma substância. Ora, quando eu forneci calor aqui, quando eu forneço calor para a água, né, o calor, essa energia térmica, ela é transformada em energia cinética, né, ou seja, as moléculas começam a se movimentarem mais, né, mais rapidamente. E a temperatura aumenta com isso. Se eu resfrio a substância, né, o que é que acontece? A temperatura diminui e a energia cinética das moléculas, né, como a gente percebe, elas começam a diminuir, né, elas começam a diminuir o movimento, a velocidade, certo? E o que é que a gente percebe também? À medida que a temperatura aumenta, a pressão aumenta, como a gente pode observar ali no barômetro, certo? E quando a temperatura diminui, deixa eu diminuir aqui a temperatura, a pressão também vai diminuir, certo? Bom, e o que é a pressão aqui no caso? Como as moléculas estão em movimento, elas colidem, né? Elas se chocam entre si e se chocam com as paredes aqui do recipiente, né? Então, no caso aqui, a pressão vai estar relacionado, né, a essa interação, ou seja, a esses choques entre as moléculas e a parede do recipiente, certo? Deixa eu aquecer aqui um pouquinho mais, ó. Vamos aquecer aqui até aproximadamente 1000 graus. Né? A essa temperatura, a água já está no estado de gás, certo? E tem uma outra medida aqui que vai influenciar, né? Que é a região aqui, o espaço interno do recipiente. Quanto maior for esse espaço, ou menor, vai influenciar na pressão e na temperatura. Eu vou diminuir aqui o espaço interno do recipiente. Ou seja, eu estou diminuindo o volume do recipiente. O que é que a gente percebe? Quando eu diminuo esse volume, aumenta a temperatura e aumenta a pressão, certo? Se eu aumento o volume, já diminui a temperatura e, consequentemente, diminui a pressão. Então percebemos que o volume influencia de modo inverso, né? Na pressão e na temperatura da água. Ou seja, o volume é inversamente proporcional à temperatura ou à pressão da substância, certo? Então vou diminuir aqui o volume, vai aumentar a temperatura, vai aumentar a pressão, até chegar a um certo ponto que o recipiente não suportou mais. Então é o que pode acontecer, por exemplo, com as panelas de pressão que utilizamos, né, para fazer a comida. Se aquela válvula, né, de escape dos gases
ela não funcionar, deixar de funcionar por algum motivo, né, pode acontecer, né, da pressão aumentar tanto que a panela não suportar e explodir, né? Na realidade já aconteceu isso em alguns casos. Vamos voltar lá para os nossos slides. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ou seja, o ar, né, como ele é composto de vários gases, como o gás nitrogênio, o gás oxigênio, né, entre outros, esse ar ele exerce, logicamente, como a gente viu na simulação, pressão sobre todos os corpos. E ao nível do mar, como está aqui a cidade de Santos, né, no estado de São Paulo, a gente tem uma pressão padrão considerada como se fosse 1 atm, 1 atmosférico, certo? E com o aumento da altitude, São Paulo, a cidade de São Paulo, está a 750 metros de altitude em relação ao nível do mar, em relação a Santos. Lá na cidade de São Paulo, já a pressão atmosférica ela é menor, né? Como a gente está vendo aqui, essa coluna aqui de ar, não sei se vocês percebem, o ar ele é mais concentrado aqui próximo do nível do mar, e à medida que a altitude aumenta, com o aumento da altitude, o ar, essa concentração ela é menor, ou seja, o ar se torna um pouco mais rarefeito, né? Se tem uma menor quantidade de ar, se o ar é mais rarefeito, a pressão atmosférica aqui vai ser menor. Ou seja, resumindo, quanto maior a altitude, menor a pressão. E se a gente estiver considerando um líquido, né, sei lá, dentro de uma piscina ou no mar, né, quanto maior for a profundidade, maior será a pressão que a água, né, vai exercer sobre os corpos, certo? Aqui em cima eu trouxe aqui o experimento de Torricelli, né, que fez o seguinte: ele colocou um tubinho de vidro aqui, ó, emborcado sobre um recipiente que continha o Hg. O Hg é o mercúrio. E ele percebeu que o líquido subiu a uma altura de 76 centímetros nessa coluna de vidro, certo? Logicamente deixando uma espécie de vácuo, né? Evitando que o ar, que tivesse ar ou outros gases aqui dentro desse vidro. Então ele percebeu, né, que o mercúrio sobe a uma altura de 76 centímetros. Né? Então, esses 76 centímetros de mercúrio, né, o centímetro de mercúrio ou o milímetro de mercúrio, que no caso aqui seriam 760 milímetros, já que um centímetro tem 10 milímetros, então 10 vezes 76 daria 760 milímetros de mercúrio, certo? Então, 1 atm, ele concluiu o seguinte, que 1 atm equivale a 76 centímetros de mercúrio. Então, também é uma unidade bastante adotada, certo? Logicamente que esse experimento foi feito ao nível do mar, né? Ou seja, o ar aqui ao nível do mar empurra o mercúrio na coluna aqui de vidro até eu chegar a essa altura de 76 centímetros. Então aqui há uma situação de equilíbrio. 1 atm, 1 atmosférico, equivale a 76 centímetros de mercúrio ou a 760 milímetros de mercúrio, que equivale também a 10 a quinta Pascal. O PA aqui representa Pascal, uma unidade também de pressão, que é o Newton por metro quadrado, certo? Aqui faltou o quadradinho aqui, mas tem um quadrado aqui, já que a gente viu no início desse vídeo que a pressão ela é obtida pela força, a razão entre a força e a área, certo? Então, para ser unidade de área, seria o metro quadrado. Então, desconsiderem isso aqui.
Voltando aqui, temos os fenômenos das brisas, também relacionados a essa questão da pressão, a medida pressão. Vamos conhecer aqui as brisas marítimas e terrestres. Durante um dia ensolarado, né, o que é que a gente percebe? Lá para meio-dia, certo? A Terra, né, ela vai estar com temperatura maior do que a água dos oceanos, certo? Então, o ar aqui próximo da superfície da Terra também vai aquecer. O ar quente ele é um ar menos denso, então ele tende a subir, certo? Então vai deixar essa região aqui da Terra, né, com pressão baixa, né? O ar se torna um pouco rarefeito e a pressão ela diminui. Devido à diferença de pressão entre essa região aqui do oceano, parte das águas, e a pressão da região aqui da Terra, devido a essa diferença de pressão, isso vai ocasionar uma brisa, né? Ou seja, o movimento dos ventos será da direção, de origem do oceano em direção, ou seja, no sentido da Terra. Já durante a noite acontece o processo inverso, né? A água dos oceanos vai estar a uma temperatura maior do que a Terra. Então, o ar próximo aqui da superfície da água também vai estar a uma temperatura maior e vai subir, o ar quente, deixando essa região a uma pressão baixa. A diferença de pressão vai fazer com que uma camada de ar seja empurrada para o oceano, ou seja, da Terra para o oceano. Então aqui a gente tem uma brisa chamada brisa terrestre, certo? Então essa diferença de pressão ela ocasiona o movimento dos fluidos, né? Ou seja, do ar, dos gases e dos líquidos. Para a gente terminar a questão coloca a situação, né, de você beber aqui um suco ou um refrigerante, utilizando um canudinho aqui, né, imerso no líquido e um outro canudinho aqui, como mostra a figura. Né? Por que é difícil, né, de succionar o líquido nessa situação? Veja bem, esse segundo canudinho, né, por ele vai entrar o ar, devido à pressão atmosférica. Então, a boca dele vai estar com a pressão, vai estar aproximadamente a mesma pressão atmosférica. Para o líquido, né, subir aqui, precisaria haver uma diferença de pressão. Quando a gente está bebendo um suco por um canudinho, né, a pressão interna da nossa boca ela deve ser menor do que a pressão do líquido. Assim, o líquido, com a diferença de pressão, o líquido, né, a pressão atmosférica aqui, o ar empurra o líquido pelo canudinho até entrar a nossa boca, até a gente ingerir esse líquido. Esse segundo canudinho, né, como ele vai estar em contato com o ar, vai fazer com que não haja, ou pelo menos diminua a diferença entre a pressão do líquido aqui, né, ou seja, diminuindo assim, dificultando assim a passagem, né, a subida do líquido, do suco. Portanto, qual será o item correto aqui, né? O item correto da questão será o item E. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Certo, pessoal? Então, como não há essa diferença de pressão, né, o líquido praticamente não vai subir, né? Você não vai conseguir succionar e sugar o líquido. Certo? Bom, pessoal, essa questão, apesar de ser bem simples, né, ela envolve muitos conceitos aí, né, muitos conhecimentos, certo? Eu fiz questão aqui de trazer
esses conhecimentos para a gente revisar, né? E quem ainda não tinha estudado esse conteúdo já tem um estudo inicial, certo? Aprofundem aí seus conhecimentos, estudem mais e até as próximas resoluções. Até mais.